Módulo 8. Agora, para ser politicamente correto, que está gravando. Não sei se está proibido de divagar coisas desnecessárias. Foi sem ofensa gratuita. Que bom, né? Galerinha, vamos lá então. Aulas passadas, nós falamos de solo do Brasil, estão lembrados? Falamos de solo. Já falamos de relevo, de processos exógenos e endógenos, né? Ou seja, falamos de vulcanismo, tectonismo, abalo sísmico, falamos sobre o efeito da chuva, o efeito dos rios, do vento, enfim, que são os processos erosivos. Agora a gente vai falar mais de processo erosivo, tá? Porém, focando aqui no Brasil, tá? Prestem atenção. Essa aula aqui, para ser bem sincero para vocês, ela vai ser meio superficial. Por quê? Porque no segundo ano você aprofunda, tá? Isso aqui, solo e relevo do Brasil, inclusive foi o que eu dei para o segundo ano nas semanas passadas. Aí a gente dá uma aprofundada. Então, por isso que eu vou dar uma aula só desse módulo, ok? É mais para a gente ter uma noção aqui da caracterização do país para o ano que vem aprofundar. Só que atenção, hein, galera? Ó, eu passei exercícios, tá? Nos exercícios que vocês vão fazer no Classroom, alguns eu dei uma forçadinha de barra. Por quê? Porque são exercícios para finalizar a apostila. Tá? Alguns exercícios vocês vão achar um pouco difícil e é de propósito, tá? Então, façam bonitinho, tirem dúvida no plantão, ok? Bora lá então, galera? Eu vou transmitir a tela, vocês confirmem para mim com o áudio, com sim, se tá tudo ok, tá? Espera aí. Tá aparecendo aí para vocês? Agora tá. Ótimo. Tá. Obrigado. Galerinha, estão lembrados do que é temperismo? Temperismo químico e físico? Sim, né? Processo de desgaste e decomposição das rochas. Lembra dos processos erosivos? Lembram? Então, vamos lá que a gente vai ver algumas paradinhas importantes sobre isso. Galerinha, o que vocês estão observando aqui é uma coisa que é comum no litoral brasileiro, né? Ó, isso aqui é uma falésia, tá? O que é uma falésia? Falésia são relevos, tá? Escarpados. O que é uma escarpa? Escarpa é quando eu tenho um precipício na borda, tá vendo? Toda vez que você tem uma borda escarpada, é essa borda que é um precipíciozão, assim, ó. Essa borda dessa forma. Então, esta falésia, tá, é uma forma de relevo comum no litoral da Bahia, Rio Grande do Norte, lá no litoral nordestino, principalmente Bahia. Isso aqui é feito por erosão marinha, são rochas sedimentares. Ok? Bom, essa outra formação também tem no Brasil, tá? Mas não é tão comum assim, são os tômbolos, tá vendo? Aqui é acúmulo de sedimento que liga uma ilha à outra. Beleza? Certo? Isso aqui eu mostrei para vocês nas aulas passadas. Aí a gente falou de processos erosivos do solo. Lembra disso aqui, ó? Deslizamento de terras, tá? Em regiões de serra. Relevo aqui, serrano, né? Ou seja, eu preciso ter declividade, tá? Aqui vai ser comum no litoral brasileiro, né? Onde a gente, perto do litoral brasileiro, onde a gente tem formações de serra. Aqui, as outras duas fotos, essa e essa, é mais comum no interior do Brasil, que está ligado à erosão de solos, né? Ravinas e vossorocas. Bom, vamos lá. Presta atenção nessas formas aqui que são bem interessantes. Também comum no relevo brasileiro, tá, galera? O que vocês estão vendo aqui, tá? São uma formação de cuestas, tá vendo? O que são as cuestas? Olha aqui, as cuestas, tá? São essas formas em serras, repara que são serras, onde eu tenho uma borda escarpada e outra borda aqui, ó, que é suavizada, tá vendo? A cuesta vai fazer isso aqui, ó, uma borda suavizada e outra borda escarpada,
Tá vendo? Então, quando você tem essa formação, a gente chama de cuesta, é comum em serras. Isso também são rochas, não são rochas sedimentares, são rochas cristalinas, ou seja, são rochas bastante duras e resistentes. Geralmente granitos e gneisses, que são rochas bem resistentes à erosão. Beleza? Então, onde eu vou ter isso? Serras, próximo ao litoral. E outra forma comum no Brasil são as chapadas, tá? Chapadas é aqui no centro-oeste, pertinho da gente. Beleza? Olha aqui as chapadas. Chapada, rocha sedimentar, ok? Chapada, rocha sedimentar. Tem borda escarpada? Tem também, tá vendo? Ó? Então, eu mostrei para vocês 3 relevos de borda escarpada. Eu mostrei para vocês as falésias, né? Mostrei para vocês as cuestas e mostrei para vocês as chapadas. Diferença, falésia no litoral, né? Sempre no litoral é produzido por erosão marinha, né? Geralmente na Bahia, muito comum na Bahia. Cuestas são em serras, então são rochas graníticas, igneisses, metamórficas, né? São áreas de serra, relevo bastante irregular. E a outra borda das cuestas é suavizada. As chapadas é rocha sedimentar também. Olha aqui em cima, a gente fala que esse relevo aqui é tabular. Tá vendo onde eu estou riscando? Ó? Não forma tipo uma linha retona aqui em cima? Tá vendo? Por ser retão aqui em cima, eles chamam de tabular, que lembra tábua, né? Pensa assim. Então, chapadas é uma parte alta tabular com uma borda escarpada. Tá vendo? Então, quando fica quadradão assim, ó, eu chamo de chapada. Rocha sedimentar e comum no centro-oeste brasileiro. Beleza? Então, umas formas comuns da gente ver relevos no Brasil, ok? Repara que aqui no meio da chapada eu formo um vale, e aqui no meio das serras eu também posso formar um vale. Beleza? O vale é essa parte rebaixada entre 2 relevos altos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura geológica do Brasil, galera, presta muita atenção nisso aqui, ó. O que é estrutura geológica? É a base rochosa que vai dar sustento ao relevo. No Brasil, nós temos 2 tipos de estrutura geológica. As estruturas cristalinas e as estruturas sedimentares, ok? Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que existem 3 tipos de geologia: sedimentar, cristalino e dobramentos modernos. O Brasil não tem dobramentos modernos, então sobra para a gente cristalinos e sedimentares. No Brasil, 36% do território é cristalino, 36%, tá? E 64% é sedimentar. Beleza, galera? Importante de lembrar isso aqui, tá? A maior parte do território geológico brasileiro é estrutura sedimentar. Beleza? É só olhar o mapinha aí que você vai observar. Bom, eu gosto de destacar aqui para vocês que sempre nos cristalinos, por ser mais duro, você sempre pensa em rocha resistente, tá? Se é mais duro, eu vou encontrar sempre exploração de minerais metálicos. Se é mais duro, isso aqui lembra metal, que metal é duro, tá? Então, lembra disso, ó. Metal. Toda vez que eu falo exploração de metálicos, ferro, bauxita que tirou alumínio, manganês, tal, e qual a estrutura geológica que vai fazer essa exploração? Estruturas cristalinas. Quando eu falo em combustíveis fósseis, tá? Quando eu falo em carbono, beleza? O carboninho, né? O petróleo, carvão, enfim, eu vou lembrar sempre de estruturas sedimentares. Beleza? Precisa decorar o nome e os números do mapa? Não. O que você precisa lembrar? Que tem uma enorme bacia sedimentar, que é a amazônica, aqui no norte, outra enorme aqui no número 4, que é a bacia sedimentar do Paraná, tá? E outra enorme aqui no número 2, que a gente chama de meio norte, tá? Beleza? Lembra dessas 3 aqui que tá massa. Aqui em cima, Planalto das Guianas, tá? Importante de lembrar. Facinho, é só lembrar das Guianas aqui. Pô, onde fica o Planalto das Guianas? Obviamente é próximo às Guianas, então é aqui em cima, tá? Beleza?
que é o mais importante que a gente vai lembrar. E tem esses outros também aqui que eu não vou destacar agora. Como eu falei, ano que vem você vê com mais detalhe. Beleza? Olha aqui que interessante. Guiana Meridional, Xingu, São Francisco, enfim. Então, essa estrutura geológica brasileira. Repara que no mar, predomínio de bacias sedimentares. Importante. Alguma pergunta aqui por enquanto, galerinha? Tá de boa? Então, vamos lá. Oi, quem quer abrir o microfone? Ninguém? Então, beleza. Olha que interessante. Os embasamentos cristalinos brasileiros é onde estão os picozões, ou seja, os pontos mais altos do Brasil. Pico da Neblina, Pico 31 de Março, Pico da Bandeira, enfim. Olha aqui o relevo que interessante. Tá vendo essas rochas aqui? Né? Bem, tudo serra, né? Isso aqui é tudo granito e gneiss, tá? Então, falou escudo cristalino, você vai lembrar de rochas graníticas, que a gente já estudou, e metamórficas. Fala. Bom, beleza? Galera, bacias sedimentares do Brasil, né? Olha que interessante. O que é uma bacia sedimentar? Eu já expliquei isso para vocês lá em Rochas. É uma área mais baixa que acumula sedimentos, né? Só que o que acontece? Quando eu observo aqui esta bacia sedimentar aqui assim, ó, tá? Essa sedimentação que você está observando aqui, ela ocorre, pode ter ocorrido ao longo de 50, 60, 80 milhões de anos. Então, esse sedimento que está aqui no fundinho, esse fundinho de sedimento, gente, virou rocha faz horas, né? Então, é igual onde a gente está. Aqui a gente está na bacia sedimentar, na bacia do Paraná, tá? São rochas sedimentares que a gente tem aqui. Porém, o nosso relevo não é baixo, o nosso relevo é mais altinho. Por quê? Porque essas rochas, com o tempo, foram jogadas para cima, né? Movimento normal. Beleza? Galerinha, então vamos lá. Bom, quando a gente fala em classificação de relevo, tá? Eu vou começar a falar para vocês, semana que vem a gente, ou sexta-feira a gente continua. Eu vou destacar para vocês 3 caras que classificaram relevo, tá? O Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. Esses 3 caras eu vou detalhar melhor para vocês na sexta-feira, tá bom? Porque agora eu acho que não dá mais tempo, né? Tá? E esses 3 caras, é legal de entender o seguinte, que eles fizeram uma classificação de relevo baseada em critérios que foram que eles tinham na época. Então, o Haroldo de Azevedo foi o primeiro. Então, quando o Haroldo de Azevedo fez a estruturação de relevo dele, ele tinha uma base de informações. Quando a Aziz Absaber fez, ele já tinha mais informações que o Haroldo de Azevedo, então ele conseguiu fazer um negócio mais detalhado. E o Jurandir Ross, esse cara aqui, ele fez bem depois, então ele já usou toda a base do Aziz Absaber e mais a tecnologia disponível na época, então ele fez uma classificação bem mais detalhada. Então, sexta-feira a gente vai discutir um pouquinho como se classificam os relevos do Brasil. Beleza? Como eu falei para vocês, essa aula, esse capítulo, eu vou fazer ele bem light, porque ano que vem a gente vai dar uma aprofundada mais nessa parada aqui. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, Qual que é a diferença do dobramentos modernos, dos cristalinos e esse aqui, qual era o outro que formava também? E bacias sedimentares. É. Vamos lá. A diferença principal, meu querido, é a seguinte, tá? Os dobramentos modernos, você já estudou, não é? Eu preciso fazer o que com a placa? Eu preciso dobrar. Como que eu dobro a placa? Eu preciso de choque de placa. Onde que choca a placa aqui na América do Sul? No Chile, não é? Então, onde eu tenho dobramento? Então, eu só posso ter dobramentos modernos em zonas limítrofes de placas. Entendeu? Então, isso você já elimina o Brasil, tá? Segundo, os escudos cristalinos são estruturas muito antigas, são pré-cambrianas, ou seja, foram formadas há mais de 500 milhões de anos atrás. Eu estou te falando de rocha que tem bilhão de anos, tá?
ali de base, entendeu? É a base da rocha. Então, são rochas antigas, muito resistentes à erosão, tá? E por isso que elas ficam em serra, geralmente o relevo é serra, porque tudo foi sendo sofrendo erosão em volta e ela foi sobrando, porque ela é mais dura. Então, geralmente são Então, relevos. ela é quase parecida com a forma original. Não, não. Sabe por quê? Quando você fala forma, você está falando de relevo. E a gente não está falando de relevo, a gente está falando de geologia. Entendeu? Não, É a mas base do. a erosão, ela está bem parecida com quando ela foi criada, vamos assim dizer. Sabe por que não? Porque quando ela foi criada faz tanto tempo que, por mais dura que ela seja, ela vai sofrer erosão, entendeu? Então, se essa rocha é muito velha e ela está no alto hoje, é porque no passado, onde ela estava? Embaixo, entendeu? Uhum. Aí foi tudo sendo desgastado e essa rocha ficou exposta. Entendi. Entendeu? Como ela é mais dura, aí ela foi demorando mais para desgastar. Mas ela ainda é desgastada. Por isso que os relevos do Brasil são arredondados. Tá? Beleza? Beleza. Obrigada. Galera, de nada. Exercícios da apostila. Presta atenção aqui, ó, antes de vocês irem embora. Vocês vão fazer os complementares. Eu vou escrever aqui no chat, ó. Complementares, tá? Vocês vão fazer o 1, o 3 e o 5. Tá? Complementares, 1, 3 e 5. Anotem aí. Que página? Página 767. Beleza? Complementares 1, 3 e 5. Página 767, 768. Isso. Obrigado. Galera, grande abraço para vocês. Sexta a gente fala de classificação de relevo bem rapidão, tá? E o foco é fazer exercícios. Não, apostila 2 só depois, minha querida. Semana que vem só. Tchau, tchau, gente. Abraço à distância para vocês. Se cuidem, tá? Vamos aí, foco e fé que em breve estaremos juntos de novo, né? Tomara. Pode colocar o nome, sim. Aí você bota o nome e você pode sair já.